Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo que eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Todos os domingos, 9 horas da manhã, eu venho aqui, né? E respondo algumas das perguntas que eu selecionei que o pessoal vai me fazendo durante a semana lá no Instagram. Se você não me segue lá ainda, é Leandro 500 Pratas. Cuida que tem vários perfis fakes, né? Tentando dar golpe em você no privado, só existe um, Leandro 500 Pratas, o oficial. Beleza? Vamos lá. Tem várias perguntas aqui então, começo com a do Carlos. O Carlos perguntou assim, por que FII de tijolo rende mais que FII de papel? Carlos, não é que o FII de tijolo, o fundo imobiliário, né, de tijolo, ele vai render mais que o de papel. Mas é que para fazer essa comparação, você tem que considerar que um fundo de papel, ele te devolve a inflação todos os meses. E um fundo de tijolo não. Então, quando você olha só dividend yield, geralmente os fundos de papel vão pagar mais, né? Você olha lá o dividend yield de um fundo de papel, tá lá 1% ao mês. Aí você olha um fundo de tijolo, tá 0,7% ao mês. Aí você pode pensar, o de papel é melhor. Mas não. Por quê? Porque o de papel ele tá te dando 1% ao mês, mas junto com aquilo ali tem a inflação. Então, se a inflação naquele mês ali foi de 0,5%, na verdade ele só te pagou 0,5%. O outro meio é a inflação que ele está devolvendo. Já o fundo de tijolo não te devolve essa inflação. Qual que é o resultado disso? Eu vou até mostrar para você aqui na tela o que acontece. Então, olha só, por exemplo, eu peguei aqui ó, um fundo de papel, que é o HGCR, né? O fundo de papel lá da HG, né? Do Credit Suisse. O que acontece aqui? Eu posso ver aqui embaixo o valor patrimonial por cota. Veja que ele iniciou lá em janeiro de 2016, quando eu tenho aqui os dados, por R$100. Quanto que vale hoje o valor patrimonial de uma cota? Exatamente os mesmos R$100. A variação que ocorre em um fundo de papel, ela é mínima. Por quê? Porque não vai valorizar, certo? O fundo ele vai devolver a inflação todos os meses e teoricamente nem vai desvalorizar, porque ele não vai te devolver mais do que a inflação. A única forma disso aqui variar é através na marcação a mercado dos títulos, pode variar um pouco, sim, mas principalmente nas emissões. Se o fundo faz emissões acima do valor patrimonial, vai jogar o valor patrimonial aqui um pouquinho para cima, ou se ele faz abaixo, vai jogar abaixo. Mas em questão de valorização do ativo, da carteira de ativo, não muda. Sempre vai ficar na casa de R$100. A consequência disso é que também não vai existir um crescimento nos dividendos. Então veja que até aqui existiu um caso à parte aqui, né, pro HGCR, que ele começou a pagar um pouco mais nos últimos meses, mas em geral fica na casa de R$1 ali, ó. Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, mas não sai muito disso, certo? Não tem muito como crescer ao longo dos anos. Veja que desde 2013, há 10 anos, a gente não vê um crescimento aí significativo de dividendos. E não cresce mesmo. Essa é uma característica do fundo de papel. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que se você investir hoje R$100 mil em um fundo de papel, e vamos dizer que ele paga 1% ao mês, tá? Então, R$100 mil, 1% ao mês, você vai receber R$1.000 por mês de provento. Daqui a 30 anos, sabe quanto você vai ter? R$100 mil te pagando R$1.000 por mês de provento. Não muda. Essa é não é porque é mal administrado pelo gestor, não é nada disso. É uma característica do fundo de papel. Agora vamos olhar aqui vamos pegar, por exemplo, um fundo de tijolo que não tem emissão, que é o FIB. Quando não tem emissão fica melhor de eu ver, porque não tem a distorção do valor patrimonial de acordo com a diferença da emissão que o gestor faz, se o gestor emitiu acima ou abaixo da cota, tá? Então, veja o que acontece aqui. Quando eu pego o Fundo Industrial do Brasil e eu vou olhar o valor patrimonial, eu vejo que é bem diferente do de papel. Ó. Lá em 2016, o valor de uma cota era R$362. Valor de patrimônio, não de mercado. Hoje está ali na casa de 460. Como é que isso aqui vai sendo corrigido? De tempos em tempos, por exemplo, aqui ó, teve uma correção aqui, depois 2017, mais ou menos uma vez por ano, vai uma auditoria, faz uma avaliação do patrimônio do fundo e corrige aquele valor nos balanços patrimoniais, na contabilidade. E aí, como a gente sabe que imóveis eles vão valorizando, por quê? Porque imóvel não devolve a inflação, fica lá embutida nele. Então ele vai sofrendo essa valorização ao longo dos anos.
Como o valor do aluguel ele depende do valor do imóvel, então é natural que os dividendos também vão subindo. E aqui eu consigo ver a distribuição. Ó. Veja que lá atrás, em 2011, 12, ele distribuía na casa de R$ 2,00 a R$ 2,50, às vezes abaixo. Hoje ele está distribuindo na casa de R$ 3,50 a R$ 4,00 ali, ó. R$ 3 a R$ 4,00. Então, teve um crescimento significativo aqui no volume de dividendos. Eu vejo que existe uma tendência. E o que eu quero dizer com isso aqui? Que você investindo num fundo de tijolo, como o Fundo Industrial do Brasil, vamos dizer que você investe R$100 mil e ele está te pagando, eu vou até ver aqui junto com vocês, ó, o dividend yield dá na média ali de 0,7, né? 0,6, ou seja, é menos que um fundo de papel. Então, se você investe R$100 mil hoje no fundo de tijolo, vamos dizer que ele vai te pagar ali 0,8. Você vai ganhar R$800 por mês de proventos. Só que daqui a 30 anos, eu não sei quanto que vai estar. Talvez esteja valendo, esses seus R$100 mil tenha se transformado em R$200 mil ou R$300 mil. E esses R$800 que você recebe de dividendos, talvez tenha se transformado em R$2 mil, R$3 mil por mês. Tá entendendo? Então, um fundo de papel, R$100 mil e pagando R$1.000 por mês de proventos, daqui a 30 anos, vai valer R$100 mil, pagando R$1.000 por mês de proventos. Agora, se você coloca R$100 mil no fundo de tijolo, de qualidade, certo? Porque a qualidade vai interferir nisso. Isso que eu estou te explicando aqui não é uma regra, né? Não está escrito em pedra, vai depender da qualidade do fundo. Se o imóvel está numa região que vai se valorizar, se não vai se valorizar, o quanto o gestor vai cuidar daquele imóvel, tudo isso vai depender. Agora, considerando condições, características aí normais de quando a gente fala de um imóvel, se você investe R$100 mil num fundo de tijolo hoje, daqui a 30 anos você provavelmente vai ter um valor muito maior que esse, porque o imóvel vai valorizando e você vai estar recebendo muito mais aluguel do que você recebe hoje, porque o aluguel vai valorizando de acordo com a valorização do imóvel. Então é nesse sentido que o fundo de tijolo pode dar mais retorno. Agora veja que se essa diferença no presente ela compensa, se eu tenho um fundo de papel que paga uma quantidade tão acima que eu consigo reinvestir a inflação, porque para você conseguir ter a mesma valorização em um fundo de papel, a mesma valorização que você tem em um fundo de tijolo, basta você reinvestir a inflação do fundo de papel. E aí, se você reinvestir a inflação, você vai crescer junto, tá? É até mais garantido, né? Porque a inflação você já vai recebendo. O fundo de tijolo, você depende que exista uma valorização do imóvel, para daí ter essa correção de inflação, tá? Mas são essas diferenças aí que você tem que entender, beleza? O Renan perguntou assim, ó, impressão minha ou você deu uma enxugada na sua carteira? Renan, não é que eu dei uma enxugada, talvez eu tenha tirado algumas ao longo aí, né, da minha história de investidor, eu fui tirando algumas ações, alguns fundos imobiliários, para ter espaço para eu diversificar no exterior, porque eu comecei investindo só no Brasil e depois eu fui para o exterior. Então, na estratégia 500 pratas, aqui na carteira do YouTube, por exemplo, você pode ver, ó, a gente vai fazendo, só deixa eu atualizar esse saldo aqui. Ó, a gente vai fazendo uma... Aí, atualizou. Ó, a gente vai fazendo uma gestão aqui, ó, baseado em pesos, né? Então, por exemplo, eu estou com um peso ideal aqui para ações 39%, para FIIs 41% e para estoque 3%. E aí eu vou distribuindo os ativos dentro dos percentuais que eu estipulei para cada classe. Então, poxa, eu quero ter 39% em ações, então eu abro aqui e eu vou colocando os pesos que eu quero ter em cada ação até fechar os 39%, por exemplo. Fechou? Beleza. Agora veja que, se eu quero ter aqui uma posição maior em estoques, por exemplo, eu quero ter 20%, eu tenho que tirar de algum lugar, porque a minha soma aqui não pode passar de 100, né? Então eu tiro um pouquinho de ações, um pouco de fundos imobiliários, e conforme eu vou tirando, vai ficando menos espaço para eu colocar ações. E eu não gosto da ideia de ter uma carteira extremamente diversificada, que eu não consigo acompanhar, né? A gente trabalha aqui com um número que gira em torno de 20 ativos dentro da estratégia 500 pratas. Alguns alunos vão chegar a ter 25, no máximo 30 ali, alguns 15. Isso tudo de acordo com a gestão de risco que você aprende a fazer dentro do curso. Você vai determinar quantos ativos vai ser ideal para a sua necessidade. Não existe um número mágico, tá? Então,
Conforme eu fui colocando alguns ativos no exterior, aqueles ativos que não me agradavam muito no Brasil, eu fui deixando mais de lado e talvez acabei tirando da carteira, né? E hoje na minha carteira pessoal, eu tenho 10 ações, 8 fundos imobiliários no Brasil, e aí eu tenho mais ou menos umas 8 stocks, uns 4 REITs, 2 ETF ali e alguns ativos de renda fixa. É isso, tá? Uma carteira bem enxuta aí, bem fácil de gerenciar, com ativos que eu consigo acompanhar um pouco mais de perto. O Prosperi falou assim: a estratégia de rendas pratas visa dividendos. A VEG não paga dividendos significativos. No futuro pode pagar? Veja bem, Prosperi. Não é que a VEG não paga dividendos significativos. Ela paga e ela paga muito bem, porque ela paga... Quer ver só? Deixa eu até abrir isso aqui para mostrar para você o que eu quero falar. Tá? Vou puxar aqui VEG, já compartilho com vocês aí. Ó, onde a gente tem que ver é aqui, ó. A VEG, ela trabalha com payout, olha só, dividend payout. Na casa de 50%, um pouco abaixo até, entre 40% e 50%. O que significa isso aqui? Significa que de todo o lucro que a VEG tem, 40%, 40% a 50% ela distribui para o acionista. O resto ela segura em caixa. E por que a VEG faz isso? Porque é uma empresa de crescimento. É uma empresa que ela está crescendo muito ainda. E ela tem muito espaço para crescer, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Então é por isso que ela segura esse caixa. E aí fica aquela pergunta, qual é o sentido de investir numa empresa como a VEG para a estratégia de rendas pratas que foca em dividendos? O dividendo ele é importante, mas ainda mais importante que o dividendo é isso aqui, ó, é o lucro. Eu preciso ter lucro. E a VEG, eu não conheço outra empresa no Brasil que seja tão redonda quanto as receitas crescentes e lucros crescentes que ela apresenta. E não só isso, né? Isso aqui é o resultado do que a empresa é. Quando você estuda a empresa, você conhece a empresa, você vê que realmente é uma empresa magnífica. Eu sei que os dividendos vêm disso aqui. E a empresa, ela me paga uma parte já. 40% do caixa, 40%, 50% dos lucros, ela vai pagando. Por que isso não reflete ainda de uma forma tão relevante em dividend yield? Porque o preço da empresa é elevado. Mas é elevado porque ela tem um grande potencial de crescimento. Agora, eu, por exemplo, que eu comecei a investir a VEG lá atrás, né, que eu tenho um preço médio bem abaixo do valor de mercado dela, se ela tá, vamos dizer que eu tenho 100% de lucro na VEG, em relação ao que eu paguei e a cotação. Se eu tenho 100% de lucro e o dividend yield dela é 1,5%, para mim é 3% ao ano. Porque o dividend yield dela está sendo baseado no meu custo. Isso se chama dividend on costs. O dividendo baseado no meu custo. Tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Agora, eu não me importo que ela não pague todos os dividendos, todos os lucros ainda, distribui em forma de dividendo, porque eu sei que ela é uma empresa que tem grande potencial de crescimento e eu confio no que eles vão fazer com esses 50%, 60% que eles seguram no caixa. E eu estou acompanhando isso. Então, para mim, tá tranquilo. Eu vou pegando o crescimento e conforme a empresa vai crescendo, a cotação vai aumentando, o meu preço médio vai ficando para trás, o dividendo que eu recebo dela vai ficando cada vez mais significativo porque ele vai crescendo. Por mais que a empresa pague 40% dos lucros para os acionistas, 40% de 1 bilhão de lucro é uma coisa. Agora, 40% de 2 bilhões de lucro é o dobro de dividendo. E como o lucro dela está crescendo rapidamente, o dividendo vai crescendo também. Agora, é o tipo do negócio que é para um pouco mais longo prazo. Você não vai sentir de forma imediata, você não vai comprar, não é como uma Taesa, que você investe na ação hoje e você já vai sentir quase que de imediato o resultado dos dividendos. Não, você tem que esperar o tempo acontecer, o seu preço médio ficando para trás, os resultados da empresa ir aumentando. Então é uma estratégia um pouquinho diferente. Agora não quer dizer que você não possa participar disso aí e receber excelentes dividendos também, tá? Por isso que ela cabe dentro da minha estratégia. Porque uma coisa, só para eu complementar aqui, você tem que pensar assim, ó, por mais que a gente monte uma carteira focada em dividendo, você não precisa deixar a sua carteira 100% focada em receber esse dividendo todo agora. Você tem que sempre pensar no futuro.
Porque você vai montar uma carteira para receber um bom volume de dividendo agora, mas você tem que pensar que esses dividendos eles têm que se manter e eles têm que crescer ao longo prazo também. Então, talvez se você coloca uma carteira 100% em empresas pagadoras de dividendos, você não consegue fazer com que esses dividendos cresçam de forma consistente no longo prazo e talvez até se mantenha. Porque geralmente uma empresa que ela está pagando 100% do seu caixa, são empresas que já estão muito grandes, estagnadas, não tem mais para onde crescer, então a tua carteira vai andar ali, né, acompanhando a inflação, talvez, mas vai ser difícil ela crescer um pouco mais que isso. Para crescer um pouco mais que isso, você tem que pegar uma empresa um pouco menor, que ainda está reinvestindo, né, está ampliando seu patrimônio, está ampliando os negócios, está crescendo. Tipo a WEG, tipo a Fras-le, por exemplo, que são empresas que estão reinvestindo bastante ainda para crescer, tá? Então é essa a questão, você tem que olhar o presente, mas também olhar no longo prazo o que vai acontecer aí com os seus dividendos para que ele continue se mantendo e crescendo ao longo dos anos. O Barbosa fez uma pergunta muito legal aqui, né? Ele falou assim, ó, quem são a WEG, a Engie e a Taesa dos fundos imobiliários? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, bem legal essa pergunta. E, olha, é difícil responder. É difícil por quê? Porque a classe de fundos imobiliários é muito diferente da classe de ações. Mas se eu tivesse que responder, eu diria que talvez a WEG dos fundos imobiliários é o HGLG, que a WEG está na indústria, o HGLG também, tá? Galpões de logística industrial ali, né? E é uma excelente gestão, eu gosto muito do HGLG. A Engie é uma empresa de energia que a sua receita depende bastante da inflação, né, por causa das concessões, e que é bem tranquilinha, né, bem segura. Eu colocaria talvez o Capitânia, que é um fundo de papel que paga dividendos interessantes, está relacionado com a inflação e que não corre muito risco, né? Já a Taesa também é uma empresa de energia elétrica, está atrelada à inflação, né, o resultado dela. E ela é um pouquinho mais arriscada, né? O preço mais baixo, porque ela tem o dedinho do governo ali no meio, e por isso que ela paga tanto dividendo assim, né? Acaba refletindo tão alto, você consegue comprar ela mais descontada devido ao risco. Eu colocaria aqui o fundo de papel Urca Prime, que é um fundo high yield, que tem seu risco, o próprio gestor deixa claro o seu risco, né? Naturalmente vai ter pelo fato de ser um high yield, eles buscam correr mais risco para dar um retorno maior. Tem bastante ligação com a inflação, mas os caras fazem uma gestão muito boa, eu gosto bastante do Urca. Então, acho que seria isso. Para a WEG dos fundos imobiliários é o HGLG, a Engie é o Capitânia e a Taesa o Urca Prime. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não comigo. A Sara perguntou assim, você analisa a carteira dos alunos? Sara, eu estudo a carteira junto com os alunos da consultoria. Tá? Eu tenho a consultoria que você pode contratar pelo site. Eu vou até te mostrar aqui. Você vem aqui no site, aqui, ó. Tá aqui, ó, consultoria, tá? Clica aqui em consultoria, você vai ser redirecionada para essa página aqui. Tá? Tem todas as informações aqui. E aqui você pode contratar a consultoria. Como é que funciona? Uma vez que você contratou, você vai ser direcionada para uma tela de uma agenda. Nessa agenda você vai escolher entre uma das datas e horários disponíveis ali e vai ter um formulário. Você vai preencher o formulário, tem várias perguntas que eu faço ali antes, né? E você vai respondendo. E uma das perguntas do formulário eu pergunto se você gostaria de falar da sua carteira. Então ali você pode descrever sua carteira, mostrar todos os ativos que você tem, os percentuais, os seus medos, as suas conquistas, tudo você pode escrever ali. Por quê? Porque eu faço um estudo prévio do seu caso antes e aí a gente vai para o dia e horário que você marcou a reunião, a gente vai para lá, eu já estudei o seu caso e aí lá eu consigo debater com você, trocar uma ideia, né? Eu não vou nunca dizer assim, ó, vende esse ativo e compra aquele, porque o meu objetivo aqui não é recomendar, é ensinar, tá? Mas junto com você eu vou tentar identificar os pontos fortes e fracos da sua carteira e de que forma você poderia estar estudando, olhando aquilo ali para melhorar e ter mais segurança aí na hora de investir, tá? Então é dessa forma. Através da consultoria a gente estuda junto ali o seu caso. O GB Souza perguntou, nesse momento você acha que a oportunidade é maior no Brasil ou nos Estados Unidos? Cara, eu vejo que a gente está com oportunidade estourando para tudo quanto é lado, né? A gente tem oportunidade no título do Tesouro, renda variável no Brasil, Estados Unidos. O que não falta é oportunidade.
Oportunidade, ela vem junto com risco, eu tenho falado isso bastante para você. Então, não é à toa que tem oportunidade, é porque está arriscada a coisa, né? As economias pelo mundo estão arriscadas. Então, a gente tem que estar um pouco mais cauteloso. Agora, no meio do que é arriscado, a gente tem que conseguir olhar para o que tem qualidade. Porque num cenário otimista, né, numa economia que vai bombando, vai tudo muito bem, no Brasil, por exemplo, quando está tudo dando certo, talvez eu ache ali na Bolsa de Valores 100 empresas de muita qualidade. Na crise, talvez eu ache só 30 de muita qualidade, entendeu? Então é isso, fica mais difícil eu garimpar o que é bom. Mas tem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos tem muito mais ainda, né? Lá é difícil de garimpar, por quê? Porque tem tanta coisa boa que você não sabe o que pega, né? Então, assim, sempre tem oportunidade aqui e lá, cara. Eu continuo investindo no Brasil, nos Estados Unidos, títulos do Tesouro pré e indexado. Pós-fixado que é Selic? Não. Selic não é para longo prazo, Selic é para curtíssimo prazo. Tenho falado isso também, eu vejo as pessoas, quando a Selic estava baixa e a bolsa lá em cima, todo mundo queria bolsa. E era o momento de fazer caixa na Selic, porra, porque a bolsa estava cara, então a gente continua comprando bolsa sempre. Mas vai mais devagarzinho, porra, tá muito caro. Agora que despencou a bolsa, que é o melhor momento para tirar o dinheiro da Selic e ir para a bolsa, o cara tá fazendo o quê? O cara tá indo embora da bolsa e botando dinheiro na Selic, porra. Aí o cara pagou bolsa 120 mil pontos, perdeu o dinheiro porque comprou na hora... Porque comprou pesado, não é que comprou na hora errada. Eu não gosto da ideia de que tem hora certa e errada para comprar. Sempre é hora de comprar. Só que tem a hora certa para comprar pesado e a hora certa para pegar mais leve. Então quando a bolsa estava lá em cima que era para pegar leve, o cara pegou pesado. Aí perdeu todo o dinheiro, agora ele faz o quê? Agora vai para a Selic. No momento que era para ele estar tirando o dinheiro da Selic e colocando na renda variável, ele faz o contrário. Então, porra, me ajuda aí, né? Me ajuda. Vamos fazer um esforcinho aí para fazer a coisa certa. A gente tá aí dando aula para vocês entenderem como é que a coisa funciona. O Fábio perguntou assim: você usa opções como garantia para o patrimônio ou para aumentar os dividendos? Cara, eu não uso. Eu não uso por quê? Porque isso exige tempo, dedicação, estudo, organização para declaração de imposto de renda e tempo. Cada um tem a sua quantidade de tempo e cada um tem um valor da sua hora, né? Eu vejo que eu ganho muito mais dinheiro dando aula para vocês, dando uma consultoria, dando treinamento, fazendo as consultorias presenciais que eu faço nas empresas, que eu tenho uma outra empresa de consultoria, na qual eu faço consultoria de grandes patrimônios ou empresarial. E, enfim, eu ganho mais dinheiro me desenvolvendo com essas coisas, trabalhando, do que especulando na bolsa de valores. Agora, se o teu trabalho está te pagando muito pouco aí, né, ou a sua profissão, e você acha que não tem potencial de crescer, e você quer outra profissão, e você está achando que dá para ser um profissional da bolsa de valores, aí sim, porque aí é trabalho, vira profissão. Você tem que monitorar, acompanhar. É diferente do que eu faço aqui. O que eu faço aqui, cara, eu escolho um pacote de bons negócios, não tem muito o que fazer, certo? Meu trabalho é acompanhar, cada 3 meses sai o resultado da empresa, eu vou ali, olho se está tudo certinho. O trabalho que a gente tem aqui ao molde 500 pratas é aprender a enxergar um bom negócio e montar uma carteira. Depois que você aprendeu a analisar, aprendeu a montar e gerenciar a sua carteira, cara, não tem mais o que fazer. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ganhar dinheiro para alimentar o patrimônio, né? Então, um aluno 500 pratas, quando ele chega aqui, ele tem um trabalho um pouco mais pesado no começo. Porque ele vai aprender a analisar um balanço de uma empresa, aprender a analisar os resultados, aprender a escolher as melhores ações para investir, os melhores fundos imobiliários, aprender a montar a carteira dele, gerenciar. A partir do momento que ele aprendeu, montou a carteira, não tem mais o que fazer na bolsa de valores, cara. Você tem que trabalhar na tua profissão. Se você é engenheiro, você vai se dedicar agora à engenharia. Se você é médico, você vai se dedicar à medicina. Se você é construtor, você vai se dedicar à construção. Você vai se dedicar à sua profissão para ganhar dinheiro, para aportar, porque não tem o que fazer na bolsa de valores. Não toma tempo nenhum praticamente. Então lá, de vez em quando, a gente dá uma olhadinha, né, no resultado das ações, dos fundos imobiliários. E o resto do tempo é ganhar dinheiro para aportar.
Agora, se você não está conseguindo ganhar dinheiro da sua profissão e você quer fazer da Bolsa de Valores a sua profissão, é diferente. Eu não faço isso. Bolsa de Valores não é minha profissão. Bolsa de Valores é um lugar que eu protejo meu patrimônio e gero renda passiva. Ou seja, se eu parar de trabalhar, a Bolsa de Valores continua me pagando. Eu não preciso fazer nada. Tá entendendo? É isso que tem que ter na mente. O Jader perguntou assim: a planilha da Estratégia 500 Pratas é vitalícia? É vitalícia, tá? Uma vez que você se tornou aluno do curso, você recebe a planilha, tá? Essa planilha aqui, né? Que eu estava usando agora há pouco. E você vai fazer uma cópia dessa planilha e, cara, ela é sua pro resto da vida, tá? Aqui a gente tem o patrimônio que você vai fazer a gestão, né? Aqui a gente controla os proventos recebidos, a evolução patrimonial, vai cadastrando aqui, ó, as ações, fundos imobiliários, estoques, REITs. Tem a aba de imposto de renda para você já calcular mês a mês as DARFs, né? Se tem que pagar, se não tem. Então essa planilha aqui é sua para o resto da vida. Às vezes as pessoas me perguntam: Leandro, o curso da Estratégia 500 Pratas é vitalício? O curso ele tem 1 ano de acesso porque eu dou suporte, né? E porque eu tenho um custo para manter lá. Então se eu for dar vitalício eu tenho que cobrar mais caro. Eu prefiro, tem gente que não quer vitalício. Então eu prefiro dar um desconto, cobro um preço mais acessível agora e dou acesso de 1 ano. Quem quer renovar o curso, eu dou 50% de desconto. Todos os alunos têm 50% de desconto para renovar, tá? Mas a planilha é vitalícia, é para sempre sua. O Áureo perguntou: FOF cabe na carteira, mesmo já tendo uma carteira diversificada? Cara, eu vejo que cabe, porque não é porque você tem uma carteira diversificada, Áureo, que você não pode ter um FOF lá. Um FOF é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, né? Tudo vai depender da estratégia desse FOF. Eu, por exemplo, tenho a minha carteira diversificada, Brasil, Estados Unidos, renda fixa, tudo que tem para ter ali. E eu também tenho FOF, né? Eu tenho um FOF só na carteira. Qualquer hora eu falo para vocês qual que é. Tenho um só, mas tem. Por quê? Eu gosto da rapaziada lá, eu gosto da estratégia deles, né? Já faz tempo, já faz mais de 5 anos já que eu coloquei esse FOF na carteira e continuo com ele até hoje, tá? Vamos lá. A próxima aqui, ó, a Esther. Existe renda fixa em dólar? Esther, existe renda fixa em dólar, só que lá nos Estados Unidos é diferente. Porque aqui no Brasil a gente tem as renda fixa que sofrem marcação ao mercado, mas tem a pós-fixada, né? Um CDB de um banco, a Selic é só para cima. Lá não existe os títulos que é só para cima. A Nomad criou isso, tá? A Nomad, se você não usa a Nomad, eu deixo o link sempre aqui embaixo. Usa o cupom 500 pratas, que você ganha um cashback de até $20 ao usar o meu cupom na hora que você abrir a sua conta lá. E a Nomad foi a pioneira a lançar a renda fixa em dólar. Então, é possível. Eu até não não fiz minha primeira remessa lá ainda, mas eu tenho, né, conta na Nomad, eu invisto em dólar através da Nomad. E eu tô na lista de espera, até tenho que ver se já foi liberado ou não. Mas eu vou investir, porque, cara, fica parado lá rendendo, vai render 4, 5% ao ano ali. Exatamente como a Selic aqui. É só para cima. Não tem oscilação, marcação a mercado. Então, como lá nos Estados Unidos não tem, a Nomad ela resolveu criar. Então, vai ter toda uma equipe investindo naqueles títulos que oscilam lá, né? Então, só que eles vão fazer a gestão de uma carteira lá de forma que eles consigam vender isso de forma estabilizada aqui no Brasil para nós, né? Então, você que não gosta de ver aquela oscilação, quer investir em dólar e ainda ganhar uma renda fixa ali todos os anos, fixa mesmo, né? Porque é pós-fixada, a Nomad é a única opção que a gente tem hoje, tá? É renda fixa de verdade, né? Como a própria Nomad diz, tá? Então, eu vou investir nessa renda fixa. Até a hora que eu terminar o vídeo, eu vou ver se já está disponível aqui para eu migrar meus dólares para essa renda fixa. E se você quiser, usa o link que eu tenho aqui da Nomad aqui embaixo e bota o cupomzinho 500 pratas lá. Você recebe até $20 de cashback na abertura da conta. O Paulo perguntou assim: esses FIIs de papel que todo mundo está vendendo, pulo fora? Hectare, Iridium, Deva e etc. Paulo, eu vou trazer uma reflexão aqui para você. Esses fundos que todo mundo está vendendo, como você falou, ao mesmo tempo, todo mundo
está comprando? Para e pensa. Não existe um negócio na Bolsa de Valores que aconteça sem dois componentes aqui, um comprador e um vendedor. Então, quando você fala todo mundo está vendendo, é porque todo mundo está comprando? Porque todas as vendas que estão acontecendo é porque alguém está comprando. E veja que quando... Isso é o comportamento de manada, né? Que a gente entra para a aulinha de mindset. Quando você vê um ativo despencando o preço, você acha que todo mundo está vendendo. Você fica cego para quem está comprando. Quando você vê o preço de um ativo subindo na Bolsa de Valores, você acha que todo mundo está comprando. E você fica cego para quem está vendendo. Mas a mesma quantidade de pessoas vendendo é a quantidade de pessoas comprando. O preço só movimenta porque um vai para cima primeiro. Só que sempre vai ter um grupo de comprador e um grupo de vendedor. E para você tomar as melhores decisões, você tem que pensar nisso. Porque a questão é, quando está subindo, você só enxerga o lado da compra. E você pensa, todo mundo está comprando. E você esquece que para todo mundo comprar, tem que ter um grupo de vendedores do outro lado. Você esquece disso. Mas se você não esquecer disso, você vai parar e pensar, por que é que a metade das pessoas estão comprando e a outra metade está vendendo? Ah, beleza, eu posso ficar cego para quem está vendendo, eu posso olhar só para quem está comprando e pensar, eu vou junto, certo? Mas pensa comigo, por que razão alguém está vendendo para esses compradores? O que passa na cabeça deles? Então você não pode pensar só com a cabeça de quem está ajudando a empurrar ou criar o movimento. Você tem que pensar com a cabeça da oposição. Ou melhor de tudo, você tem que pensar com a sua cabeça. Então eu não me deixo levar por comportamento de manada justamente por isso. Porque não existe essa de todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo. De onde vocês tiraram isso? Ao mesmo tempo que todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo, todo mundo está vendendo, todo mundo está comprando, porra, porque precisa dos dois lados para fechar negócio. Então, da onde vocês tiraram isso que todo mundo está vendendo? Como assim? E quem está comprando dessas pessoas? Alguém está comprando. E esse alguém que está comprando, ele tem uma ideia totalmente diferente de quem está vendendo. É como você vai negociar um carro. Pô, você tem um carro aí, ó, que te serviu durante 5 anos. Aí você olha para sua esposa, para seu namorado e diz, ah, hora de nós trocar, né, bem? Vamos trocar de carro aí, né? Chega disso aqui. Por algum motivo, aquele carro não serve mais para você. Quando você vendeu, alguém olhou aquele carro e disse, é tudo que eu preciso na minha vida, esse carro. Eu vou comprar. Então veja que não é que o carro é ruim. Simplesmente o carro não te serve mais, mas vai passar a servir muito bem para uma outra pessoa agora. A Bolsa de Valores é a mesma coisa, cara. Quando alguém está vendendo é porque não te serve mais, não serve mais para aquela pessoa, para aquele grupo, mas tem um outro grupo comprando que vai servir para aquele grupo. O que pensa cada um desses grupos? Se você não ficar cego para isso, você pensar com a sua própria mente, analisar não por movimentação de preço, mas por fundamentos, de forma limpa, você escolhe em qual grupo você vai se encaixar. E é isso que eu ensino para os nossos alunos da Estratégia 500 Pratas. Por isso que eu sempre convido você a se tornar um dos nossos alunos. Aqui você vem no site, Estratégia 500 Pratas e Investimento. Aqui você vai ter toda a informação, você vai ter todo o conhecimento. Aqui, ó. Tem toda a informação no site, como é que você vai fazer para se tornar aluno, as informações do curso. Uma vez que você comprou o curso, você vai ser direcionado para esse ambiente aqui. Então aqui está o curso Estratégia 500 Pratas. A gente tem aqui, ó, 15 módulos, né? Estou inserindo mais módulos sempre. Hoje já são 141 aulas, 37 horas de conteúdo, tá? Todos os alunos são respondidos. Até estou devendo algumas respostas aqui, daqui a pouco já vou responder, tá? Mas a resposta mais antiga, olha só, a última pergunta, ó, eu estou gravando esse vídeo, para vocês verem, eu estou gravando no dia 30 de março, às 11 horas da manhã, tá? Olha só, 30 de março, 9h54. Por quê? Porque antes de gravar eu já estava respondendo. Daqui a pouco já temos mais trabalho para responder. 24 mil perguntas respondidas aqui já, ó. Fora, eu tirei um curso aqui de dentro que excluiu quase 10 mil perguntas respondidas, né? Mas, pô, 24 mil. Ou seja, a gente dá suporte, a gente ajuda a galera aqui dentro. E aí vocês aprendem a ter essa mentalidade
que eu acabei de explicar para vocês aí na última resposta. Espero que eu tenha te ajudado em mais essa aula, em mais esse vídeo e eu te vejo no domingo que vem aqui, às 9 horas, mas durante a semana estou postando vários vídeos aqui, muito conteúdo sempre para ajudar vocês. Até a próxima, galera. Abraço!